Professores do Estado e servidores administrativos da educação vieram até a Assembleia manifestarem seus posicionamentos sobre o projeto do Executivo de manutenção do abono. Durante a sessão, o presidente da FETEMES, Jaime Teixeira, representou os funcionários na tribuna. A categoria defende a incorporação do abono aos salários, já que, segundo o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação, há servidores administrativos que ganham menos que um salário mínimo, situação conflitante diante da inflação que só aumenta. É fundamental que ele reveja, por exemplo, a incorporação desse abono a esse salário dos servidores administrativos, pelo menos parte dele. É fundamental que ele reveja a correção das tabelas, que não podemos continuar com a tabela administrativa que começa com R$ 854, enquanto o salário mínimo é R$ 998, e o abono vem apenas para complementar o salário mínimo. É indigno um salário desse para os servidores que tem uma importância muito grande dentro da escola. Para reivindicar a incorporação do abono aos salários, uma greve foi iniciada nesta semana, porém a Justiça determinou que ao menos 2/3 dos servidores da educação precisam estar trabalhando. Caso contrário, haverá multa. O presidente da FETEMES sugeriu à Assembleia que faça interlocução entre governo e categoria para debater a questão. O governo encaminhou para essa casa um projeto de lei que prevê prorrogar o abono. É fundamental que o governo ainda tenha até o dia 31 de maio que ele reveja a política para esses menores salários. Nós temos 6.200 famílias desses administradores de escola, administrativos de escolas, que hoje parte deles recebe menos que um salário mínimo. E esse abono prorrogado vai apenas complementar para chegar no salário mínimo. Isso é aviltante contra a categoria. Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Barbosinha do DEM, destacou que o projeto do abono salarial pode ser votado pelos parlamentares na próxima semana e que o Executivo está disposto a receber representantes da educação e de diferentes áreas para discussão de outras demandas. Quarta-feira, com parecer da CCJ, é possível que vote na quarta-feira e na quinta em segunda votação. Então eu creio que na semana que vem nós possamos ter resolução. Importante acentuar que a partir dessa quinta-feira, o governo estará recebendo a representação das diversas categorias para aquelas questões específicas de cada área. O projeto apresentado na sessão desta quinta-feira cria em Mato Grosso do Sul as escolas bilíngues para surdos. Essas instituições poderão ser destinadas a crianças, jovens e adultos com surdez e outras deficiências relacionadas. A Libras seria a primeira língua e o português a segunda. O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Virou lei em Mato Grosso do Sul. Agora, débitos de veículos junto ao Detran poderão ser parcelados no cartão de crédito. Confira na reportagem de Paulo Radamés. A nossa organização financeira pode ficar um pouco complicada às vezes, principalmente se no meio do caminho encontramos com uma multa surpresa. É por isso que agora é lei em Mato Grosso do Sul a possibilidade dos motoristas parcelarem esses débitos diretamente no Detran. Para falar mais sobre a nova regra, conversamos com o deputado Renato Câmara, o autor da medida. Esta regulamentação já está acontecendo em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Apenas nesses 3 meses de 2019 já foi beneficiado mais de 3.000 pessoas. E quando estiver implementada em todo o estado de Mato Grosso do Sul, serão atendidos mais de 10.000 usuários, podendo arrecadar parceladamente mais de 67 milhões de reais, ajudando o estado do Mato Grosso do Sul, mas principalmente dando condições à população sul-mato-grossense em quitar os seus débitos de multas. Para a gerente regional do Detran, Loreta Figueiredo, os motoristas do estado aprovaram mais essa chance de regularizar a sua situação sem maiores complicações. Ela explicou um pouco mais sobre os detalhes da nova lei e como você também pode parcelar algum débito em uma das agências do Detran da sua cidade. Ele permite parcelamento de débitos de veículo em até 12 vezes. O usuário procura a agência, emite a guia e na própria agência aqui em Campo Grande já tem um guichê de parcelamento e ele já pode parcelar os débitos relacionados a veículos. Independente do valor da guia, ele pode parcelar. E o parcelamento pode ser feito em até 3 cartões, o que facilita muito se a pessoa não tem um limite no cartão de crédito, ela junta até 3 cartões para poder parcelar a guia. Quem também conversou com a gente foi Sebastião José da Silva, que preside o Conselho Regional dos Despachantes e falou como a categoria recebeu as mudanças trazidas pela lei. Nós somos parceiros nesse sentido, junto do órgão, né? Porque o despachante nada mais é do que um parceiro do Estado. Então,
Eu acho que hoje o Estado tem que ter essa parceria com a sociedade e as entidades de classe. E agora vamos ouvir os maiores interessados nessa lei, a população de Mato Grosso do Sul. Eu acho que é muito bom, viu? É uma ótima ideia. Precisamos de parcelamentos para as pessoas poderem conseguir pagar, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam de pagar porque acumulam algumas multas e tendo esse gancho aí facilita, né, para as pessoas licenciar seu veículo e deixar tudo certinho. É ótimo, né? Uma oportunidade, né, para estar negociando, né? É muito bom, né? Porque muitas vezes as pessoas estão meio apertado, né? Então eles podem parcelar e evitar muitos tipos de coisa, né? Eu acho que o melhor é não fazer multa, né? Eu acho que a melhor coisa que tem é cuidar para não ser multado. Porque aí a partir daí tem que pagar a vista mesmo, que é para aprender. Antes era mais complicado, era mais difícil. Agora facilitou o pagamento. Acabei de comprar uma moto, né? Parcelada também com cliente e tá com multa atrasada, né? Se fosse parcelado, seria bom. Eu sou a favor, né? Às vezes depende da condição da pessoa. Acho que no momento, às vezes pode ajudar, muitas vezes, a evitar um débito mais alto, a pessoa regularizar a sua situação um pouco mais rápido também. E se você se interessou e pretende parcelar alguma dívida com o Detran, é bom lembrar que em alguns casos esse benefício não pode ser aproveitado. Saiba quais são eles: as multas inscritas em dívida ativa, os parcelamentos inscritos em uma cobrança administrativa, os veículos licenciados em outras unidades da federação, as multas aplicadas por outros órgãos autuadores que não autorizam o parcelamento ou a arrecadação por meio do cartão e os débitos relativos ao IPVA. A situação das entidades que prestam serviços em assistência social foi tema de debate entre os parlamentares. O corte nos recursos pelo governo federal coloca em risco a continuidade dessas ações. O deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, falou da importância da educação especial e cobrou mais recursos para as entidades assistenciais que recebem esses alunos e que, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, continuam mantendo suas atividades. O Estado não tem as condições de infraestrutura. Aí entra as APAES, as Pestalozzi, o Cotolengo, as instituições que cuidam de dependentes químicos. Portanto, esses convênios, muitas das vezes, principalmente pelo corte do governo federal, que cortou justamente na área mais sensível, que é a área social, desde a época do Temer, e, consequentemente, vem o efeito cascata. Aqui no Estado, o governo tem feito o que pode, aí surge o que é o marco regulatório, que permite esse repasse para o município, e o município é que faz essa entrega para as instituições. E a reclamação deles é que o município, no caso aqui a capital, está atrasado, alegando que está fazendo um estudo das contas e tudo mais, e com isso as instituições ficam fazendo aí as suas campanhas, leilões, para realmente não fecharem as suas portas. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, o deputado Lídio Lopes, lamentou os cortes do governo federal, que criou um efeito cascata. Teve um corte gritante no final do governo Temer. A gente perdeu aí mais de R$1 bilhão do repasse, que é da lei do SUAS, que é da Assistência Social. Isso dificulta, inclusive, para que o Estado também venha atender no que tange a lei do FES, que é o Fundo Estadual de Assistência Social. O Estado está colocando em dia, tem alguns municípios que têm a dificuldade de poder apresentar documentação ainda, e não existe como você liberar recursos se a documentação não esteja exata, porque senão o governo federal também cria um problema nesse sentido. É o que nós aguardamos aí para poder atender todas essas instituições e para que eles mesmos caminhem para e passo para poder atender a população. Acontece neste fim de semana em Campo Grande e em outras cidades do país o Feirão do Imposto. Produtos selecionados serão vendidos a imposto zero para conscientizar a população em torno da necessidade de uma reforma tributária. O líder do movimento na capital falou aos deputados. O representante do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial Industrial de Campo Grande, Rafael Rota, veio à Assembleia para divulgar a 13ª edição do Feirão do Imposto, que será realizado no próximo sábado, dia 25 de maio. Quando você tem um nível de imposto razoável, ninguém sonega e as pessoas consomem mais. Então, por exemplo, qual que é o normal? O normal é você ter uma carga tributária na casa dos seus 25%, 28% em nível mundial. Tá? Esse é o mundo inteiro trabalha com essa curva. E o Brasil não. No Brasil a gente tem números absurdos. Né? Você pega alguns itens aí como exemplo, passam da casa de 70%.
Então, o que a gente luta? A gente luta para diminuir um pouco essa carga tributária, para aumentar o consumo, para o empresário poder gerar novos empregos, novos investimentos e assim a economia rodar. Vários estabelecimentos comerciais estão engajados na ação e vão vender produtos sem a cobrança de impostos. Então, a gente vai ter um evento excepcional agora no sábado. A gente vai estar com vai ter 2 postos de gasolina vendendo combustível sem imposto. Então, o combustível vai sair mais ou menos na casa de R$ 2,50. Gente, isso aí não é liquidação, é conscientização, você entendeu? Então, é combustível realmente sem o tributo. A gente vai estar com autoescola, a gente vai estar com curso de inglês, a gente vai estar com loja de imóveis, a gente vai estar com farmácia. A farmácia vai ter mais ou menos 600 medicamentos que vão estar abaixo de 55%. Então é uma campanha que a gente movimenta toda a associação comercial para poder realizar uma vez por ano aí. Essa edição do AL Notícias termina agora. Mais informações você confere ao longo da nossa programação e também pelas nossas mídias sociais.